Bom dia, mais uma manhã de oração. Bom dia, Simone, Neide. Bom dia, Sueli, seu Sati. Bom dia, Jace, a família dela. Bom dia, Valentina. Seja bem-vinda. Bom dia, Tati, Beth, Nita. Bom dia, pessoal. Mais uma manhã para nós meditarmos na palavra de Deus. E temos meditado durante essa semana sobre obedecer, né? Sobre entregar realmente a nossa vida, né? O controle da nossa vida para Jesus. E o texto hoje para nós é lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 22 e 23. E diz assim a palavra do Senhor nessa manhã. E disse Jesus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos para seguir a Cristo é muito difícil. É algo assim que para nossa natureza humana, para nós que somos tão pequenos, né? Nós que eu tenho falado assim que muitas vezes nos vitimamos, é difícil. Obedecer dói porque obedecer exige renúncia da nossa parte. Aqui Cristo estava ensinando, né, para eles o que era seguir, o que era servir a Cristo, né? Obedecer é você dizer não para aquilo que agrada a nossa carne, para dizer sim para o que agrada a Deus. E é difícil mortificar a nossa carne. É difícil dizer não para coisas que nós gostamos. É como quando resolvemos fazer uma dieta e alguém nos oferece alguma coisa boa e você tomar a decisão de dizer não, isso eu não quero. Então, obedecer, ele confronta tudo aquilo que o mundo acha normal na nossa vida. Obedecer a Cristo é dizer não para o mundo e viver para Deus. E não é fácil isso. Temos nessa nossa caminhada, nesse nosso processo, muitos percalços, muitas coisas que tentam nos afastar do Senhor. O preço da obediência é abrir mão do controle da nossa vida. É entregar realmente o governo da nossa vida para Deus. É confiar em Deus mesmo quando nós não entendemos. Porque na vida de todos nós acontecem situações, acontecem momentos, acontecem problemas que nós não conseguimos entender. É caminhar quando nós não vemos um fim para aquela situação. É caminhar com Cristo, entregar para Ele e dizer não. Mesmo sem entender, nós vamos seguir a Cristo. É obedecer quando ninguém está olhando. E eu falo muito isso para as crianças. Olha, às vezes eu não estou olhando, o pai e a mãe não estão olhando, mas aquele que sabe todas as coisas, ele está olhando. E importa sim para a nossa vida saber quem realmente está olhando. Então, quando nós obedecemos, quando nós fizemos as coisas, nós temos que pensar não em pessoas, mas entregar o governo nas mãos de Deus e saber que Ele está conosco todo o tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes ao teu próprio entendimento. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Ele tomar conta de tudo. Obediência a Deus, ele vai custar relacionamentos na tua vida. Quando você resolve obedecer a palavra de Deus, quando você começa a ler aquilo que eu tenho falado durante essa semana, buscar na palavra de Deus como você deve agir nas situações, como você deve fazer, ele custa relacionamentos.
Porque nem todo mundo vai continuar ao seu lado quando você resolver entregar a tua vida para Jesus. Nem todos vão continuar do teu lado. Isso é fato, isso é verdade. Porque muitos não vão querer andar com você. Muitos vão te chamar de careta, vão dizer que você está... agora você não quer mais isso, você não quer aquilo, mas isso não significa que você vai estar sofrendo. Deus, ele nunca perde alguém, ele nos separa. Deus nos separa para um propósito. A palavra de Deus lá em Amós vai dizer assim: andarão dois se não estiverem em acordo, andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. Então, obedecer a Cristo custa alguns relacionamentos. Aí você vai conseguir separar amigos, colegas, você vai conseguir separar aquelas pessoas que realmente amam você, que realmente gostam de ti, porque aquelas pessoas vão continuar junto. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que nós temos que negar a nós mesmos diariamente. E o preço da obediência é morrer todos os dias. Morrer para o nosso ego, morrer para o nosso orgulho, morrer para aqueles desejos que nos afastam de Deus. Não vale a pena jogar tudo fora por um desejo que te afasta de Deus. Não vale a pena você perder tudo só porque o mundo diz que é bom. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Entregar a vida para Jesus, viver na presença de Deus, não é um ato simplesmente dizer assim, eu aceito, eu quero isso para mim. Não, é um estilo de vida, é uma vida diferente. O apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Com certeza ele perdeu muitos amigos, ou seja, aquelas pessoas que gostavam dele porque ele tinha uma posição. Paulo, ele pertencia ao Sinédrio, ele era alguém da alta sociedade daquele tempo. Paulo era alguém que tinha um nome, mas quando ele tem aquele encontro com Cristo, ele se torna outra pessoa. Ele muda, ele entrega o governo, ele entrega a vida dele nas mãos de Cristo. E quando ele faz isso, com certeza, muitos amigos que se diziam amigos se afastaram dele. E assim na nossa vida também. Ele morreu para aquele homem orgulhoso, para aquele homem que dizia que ele podia todas as coisas, para dizer que já não vivia mais ele, que ele estava crucificado com Cristo. Paulo, ele chega a dizer assim, que viver para Cristo era bom mesmo com todas as perseguições, porque quando nós lemos a história de Paulo, a gente vai ver todas as perseguições. Ontem nós falamos sobre isso, que Paulo e Silas estavam na prisão, porque expulsaram demônios de uma moça. Mas Paulo diz que viver para Cristo é bom e morrer para Ele é lucro. E é isso que tem que ser o pensamento de uma pessoa que entrega o governo da sua vida nas mãos de Deus. Obediência é escolher o caminho certo, quando o errado é mais fácil. Às vezes as coisas erradas é mais fácil de nós fazer. Brasileiro tem um costume, tem um dizer que fala, né? Para tudo se dá um jeitinho. As coisas de Deus, elas são diferentes. Você não dá um jeitinho. Deus, ele faz completo, ele não dá um jeitinho. Obedecer é quando você diz assim, mesmo sabendo que por esse lado é mais fácil, eu prefiro ficar desse lado. Obedecer é fechar portas que parecem boas, quando Deus nunca mandou você abrir essa porta. Se você abrir alguma porta na tua vida que não é boa para Deus, fecha essa porta. Às vezes abrimos portas, vamos em lugares onde não é bom para Deus. Parece boa para nós naquele momento. O caminho, às vezes parece para o homem direito, mas o fim é um caminho de morte.
Pense nisso, por onde você está indo. Pense nisso, se você realmente tomou tal decisão junto com Deus, se você colocou Ele na tua vida. Moisés, ele fala uma frase assim que eu sempre guardo comigo, né? Se tu não fores comigo, Senhor, eu não quero ir. Se tu não estás comigo nesse negócio, eu não quero estar. Talvez você está em algum momento da tua vida que parece que está tudo maravilhoso, né? Porque foi mais fácil. Mas olha bem se isso é da vontade do Senhor para a tua vida. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é a morte. E esses caminhos nós temos que tirar da nossa vida. Porque quando decidimos obedecer a Deus, nós perdemos relacionamento, nós temos que morrer para nós mesmos, nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, e o mundo ri de quem obedece a Deus. Ele nos chama de careta, de ultrapassado, mas a palavra de Deus, ela nos chama de sábio. A pessoa que começa a ler a Bíblia, que começa a orar e pedir sabedoria, e sabedoria que vem do alto, a pessoa que decide, assim, seguir realmente os ensinamentos de Jesus, ela se torna uma pessoa melhor todos os dias. Ela se torna uma pessoa sábia. Toda obediência, ela gera frutos. Não importa o tempo que demore, pode não ser imediato, mas ela vai gerar frutos. Não nos cansemos de fazer o bem. A pessoa que segue a Cristo, ela também sente raiva, ela também fica magoada, ela também às vezes pensa assim, nossa, mas por que essas pessoas fizeram isso comigo? Mas nos tempos certos é o Senhor quem vai fazer todas as coisas. Nós não temos que ficar nos vingando, nós não temos que ficar murmurando. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Mesmo quando muitas vezes o mundo, as pessoas fazem algo que você pensa, mas por que as pessoas fazem isso? Mas por que a pessoa fez isso? Não se vitimize, não murmure, adore, louve a Deus, continue fazendo o bem o tempo todo. Não permita que o mundo sufoque a voz de Deus na tua vida. Olhe para o céu, teu socorro vem de lá. Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Obedecer é muito melhor do que fazer as coisas do mundo. O preço da obediência, queridos, é alto. Obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, quando o mundo ao nosso redor está ali falando, fazendo coisas que nos magoam, que nos machucam, não é fácil. O preço da obediência é alto, mas o preço da desobediência é perder a nossa paz. O preço da desobediência é perder a nossa identidade e o propósito que Deus tem para a nossa vida. E isto custa a nossa alma. Isso é muito triste. Vale a pena obedecer a Deus, sim. Vale a pena obedecer a Deus nos momentos de tristeza, de dor. E obedecer a Deus é realmente fazer aquilo que a palavra dele nos diz. Nós ficamos falando de obediência, ficamos lendo, ficamos orando, mas nós temos que praticar isso. Se nesta manhã o teu coração está apertado, se você precisa perdoar alguém, se você precisa liberar perdão para alguém que te magoou, olha quanto Paulo foi magoado, mas mesmo assim ele decidia perdoar. Olha o que fizeram com o nosso Jesus. Eles colocaram Jesus numa cruz. Eles mataram o nosso Jesus. E Jesus ora e diz para Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta você ter muitos bens, você achar que tem muitos amigos,
porque muitos amigos você tem em tempos bons, mas nos momentos difíceis, aí sim você vê quem são os teus amigos. Mas tem um amigo que ele nunca nos deixa, que ele está sempre junto em momentos bons e momentos ruins. E esse amigo é Jesus na nossa vida. Deus, ele nunca nos chamou para uma vida fácil. Ele não nos disse que a nossa vida seria fácil. Esse evangelho que pregam de prosperidade, que você vem para Jesus e a tua vida vai ser linda e maravilhosa, isso não existe. Jesus, ele veio chamar o povo para o arrependimento. Arrependam-se, voltem-se para Deus. E hoje está se afunilando, o mundo está chegando no seu final. Jesus, ele nos chama para ter uma vida de obediência, porque ele nos chama para um propósito. Nós temos que focar no propósito da nossa vida. Ele nos chama para ser separados, para sermos alinhados com ele, para sermos verdadeiros. E eu tenho certeza que existe um chamado sobre a vida de cada um de nós. A palavra nos confronta, a palavra nos diz isso. Jesus nos convida nesta manhã, a palavra de Deus, dizendo que ele nos convida para ser melhor, para viver melhor e para honrarmos a Deus em tudo. E honrar a Deus em tudo é em todos os setores, é separar o governo da nossa vida e entregar realmente para Jesus. É dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, aqui está a minha família. Senhor, aqui está o meu trabalho. É difícil obedecer a Deus, mas desobedecer é muito pior, porque você perde a tua alma. Se você ler a palavra de Deus, Jesus, ele vai começar a modificar o teu pensamento, ele vai renovar a tua mente, porque a palavra de Deus renova a nossa mente. Ela abre o nosso coração, ela confronta os nossos pecados. Muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, não gostam de ir a uma igreja, porque ali nós somos confrontados. E eu falo sempre assim, tem gente também que vai estar numa igreja a vida inteira, mas nunca se deixou realmente ser confrontado, usado, nunca deixou realmente Jesus entrar no seu coração. E nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração, limpar o nosso coração, fazer morada na nossa vida. Não adianta nós vivermos todos os dias murmurando sobre a mesma coisa. Se nós não fazemos a nossa parte, nós não damos o primeiro passo. Diga ao povo que marchem. Esta manhã Jesus também diz para nós, marcha, segue em frente, faz a tua parte, eu estou contigo. Eu faço a minha, simplesmente me obedece e viva segundo o propósito para a tua vida. Não perca a tua esperança, a nossa esperança é Jesus. E nós queremos ir para o céu com Jesus. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente. Todos os dias. Todos os dias. Viva cada dia para o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, basta cada dia o seu mal. Que chegue no final do dia, você possa realmente dizer, obrigado Deus por esse dia, mesmo pelas coisas difíceis, mesmo por aquelas pessoas, eu costumo dizer na minha igreja, né, mesmo que os secretarinhos do capiroto, que estão aqui, porque quando o diabo foi jogado para a terra, ele trouxe 1/3 dos anjos do céu que se rebelaram junto com ele, e eles estão aqui, e eles estão furiosos porque eles estão nos perdendo, porque quando nós decidimos obedecer a Deus, nós despovoamos o inferno e vamos povoar o céu. Decidimos obedecer àquele que é dono de todas as coisas. Então os secretarinhos dele estão aí tentando nos tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, porque é ele que veio para roubar, matar e destruir. Tirar nosso trabalho muitas vezes, tirar tua família, tirar teus filhos, mas coloque nas mãos do Senhor o governo na tua vida. Decida obedecer a Deus. Tenha uma vida alinhada com o Senhor Jesus, porque você foi separado
para viver junto com Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, nesta manhã, nós queremos dizer mais uma vez, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos confronta, Jesus. A Tua palavra constrange o nosso coração. Sendo nós tão pequenos, Deus, sendo nós pecadores, sendo nós falhos todos os dias, mesmo assim, Tu nos amas e nos chamas a obedecer. Jesus querido, cria em nós um espírito, Deus, que seja de obediência, seja de amor, que possamos fazer o bem sempre. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, a esquecer. Nos ajuda, Senhor, a pedir perdão. Nos ajuda, Deus, porque nós não conseguimos sozinhos. Às vezes a caminhada é difícil, às vezes alguém está passando por algum problema muito sério nesta manhã. Mas Tu, ó Deus, é aquele que pode todas as coisas. Sonda, Deus, cada coração. Confronta, Deus, os nossos corações. Limpa o nosso coração e faz morada na vida de cada um de nós. Que possamos tomar a nossa cruz todos os dias e estar sempre, Deus, no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, né? Bom dia para o pessoal que entrou depois, a Marli, a Fran, tem muita gente que entrou, vai passando aqui, eu não consigo dizer bom dia para todo mundo, mas todos são sempre bem-vindos, né? Que nesse dia tu possa sentir a presença de Jesus, né? Que tu possa sentir realmente que a tua vida está no caminho certo, está alinhada com Jesus. E que a doce presença dele possa fazer com que a tua paz, que o teu dia seja um dia de vitória e de bênçãos. E que na tua vida e através da tua vida, pessoas sejam abençoadas. Até amanhã, pessoal.